Amém, meus irmãos? Todos na bênção? Muito bom. Quantos tiveram uma semana abençoada? Que bom. Eu também tive, graças a Deus. Nessa manhã, nós temos aí, eu já anunciei que nesse mês, esse, se eu não me engano, é o último domingo do mês de janeiro, e nós não abordamos um tema específico para estudo sistemático com vocês. Tem sido ministrado palavras aleatórias, a escolha da pessoa que vai estar ministrando, e tem sido uma bênção. Hoje eu vou estar falando com vocês, escolhi um tema que eu acho que ele, na verdade, se a gente for olhar, ele é bem recorrente no nosso meio cristão, e ainda acredito que a palavra recorrente não deve ser nem utilizada, ele é necessário, ele deve ser enfatizado e pregado todos os dias, toda hora, todo momento, todo instante, né? E eu acredito que é justamente sobre santidade. Eu acredito que esse deve ser aquilo que deve permear a mente dos nossos irmãos, a nossa mente e o nosso coração, a busca por uma vida santa na presença de Deus. Por esse entendimento, nesta manhã, durante a semana, quando pensava sobre a palavra, me veio ela novamente ao coração. Eu já ministrei em outras oportunidades aqui sobre esse tema, e acredito que ele é importante para os nossos dias e para o momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria de ler e logo depois ainda fazer mais uma observação para justamente complementar essa visão, essa ideia. E eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra em 1 Pedro. Na verdade, eu vou ler 3, e eu quero que você abra aí sua Bíblia. Nós estamos numa escola bíblica dominical, onde é importante você anotar, para depois você verificar o que o texto diz, o contexto daquele versículo, tudo que envolve ele, justamente para quê? Para que a sua fé seja acrescida e a palavra de Deus promova o crescimento espiritual, a transformação espiritual necessária. Essa semana mesmo, comentando com minha esposa em casa a respeito de palavras que muitas vezes nós ministramos, e é consenso de todos sabemos que muitas vezes quando nós subimos ao púlpito, seja eu, seja outro pastor, e nós falamos de conhecimentos gerais, damos informações, esses conhecimentos são bons, eles não são de todos ruins, eles são bons, mas ele não transforma a vida, ele não produz transformação na vida das pessoas, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar o contexto da minha e da sua história. Então eu posso aqui ministrar uma palavra de conhecimento. Vai ser bom? Vai. Vai agregar conhecimento para você. Mas o desejo do meu coração é ministrar uma palavra que tem justamente o fundamento na palavra de Deus, no que a Bíblia diz, para que você seja edificado e possa crescer espiritualmente em Cristo. Amém? Então vamos lá. Para isso, vamos ler a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O segundo texto se encontra em Efésios, capítulo 1, verso 4, e diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse eu vou repetir. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O terceiro texto é Hebreus 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Muito bem, eu disse no início que esse é um assunto recorrente, e aí ratifiquei a fala, dizendo que, na verdade, é necessário,
E o porquê que é necessário. Eu quero justamente fazer essa abordagem para levar você a pensar nisso que eu quero ministrar nesta manhã. Uma das coisas que nos motiva sempre para ministrar é o contexto em que nós estamos vivendo, né? E eu acabei de passar pelo livro de Levítico, pelo livro de Êxodo, pelo livro de Levítico, já estou em Números, né? E aí eu vendo justamente aquilo que Deus colocou para a nação de Israel, foi onde eu falei, vou ministrar sobre esse tema. E lá no livro de Êxodo, quando o povo está saindo do Egito, você observa o comportamento do povo, e esse é o ponto que eu quero tratar com vocês nesse primeiro momento. A nação de Israel estava escrava, né, servindo ao povo do Egito e sendo sacrificada, e essa nação e o povo de Israel clama ao Senhor que os livre daquele jugo pesado. Deus chama Moisés, né, e dá ordens para Moisés a respeito de como Moisés deve proceder para tirar o povo do Egito. Bem, então Moisés vai até o faraó, comunica ao faraó aquilo que era o plano de Deus e que faraó deveria liberar o povo para que o povo saísse do Egito e fosse servir ao Senhor. Bem, o faraó, todos sabem, resistiu e disse que não liberaria o povo. Então Deus começa a fazer coisas extraordinárias ali no Egito para mostrar para faraó quem era que estava dando a ordem para ele liberar o povo. Bem, vocês já conhecem a história, 10 pragas vieram naquele lugar, até que na última, que foi justamente a morte dos primogênitos, o faraó decidiu liberar o povo. Bem, então a nação de Israel viu, experimentou, participou de todos esses eventos, viu coisas extraordinárias acontecendo. Esse povo então agora caminha para o deserto e num determinado momento eles chegam diante do mar e aí, não tendo como seguir, aquele povo começa a fazer um barulho, murmurando, né? Então Deus novamente faz uma coisa extraordinária, divide o mar, abre o mar e deixa um trieiro, né? Vamos falar dessa forma, o goiano vai se identificar melhor, né? Deixa um caminho ali para aquele povo passar a pés seco, conforme diz a palavra de Deus. Deus não só dividiu o mar, não só abriu as águas, como também secou aquele lugar, né? E isso é fácil da gente perceber, justamente porque sabemos que o leito do rio ou do mar, ele vai ser arenoso, no mínimo, né? Se não argiloso, e a tendência de atolar ali era muito grande, a probabilidade. Então Deus também secou para que houvesse condições para que eles pudessem passar, toda aquela multidão. Então, novamente, coisa extraordinária. E aí, aquele povo, então, agora chega do outro lado e começa a andar pelo deserto. E coisas maravilhosas, Deus dando o alimento para eles, provendo o maná que descia do céu, mandando cordonizes, porque eles estavam com vontade agora de comer carne. Então eles reclamaram, não, nós estamos cansados desse negócio de comer só esse maná, queremos carne. Deus manda cordonizes para eles. Houve um momento, chegaram em um determinado lugar, novamente, não tinha água. Ou a água inicialmente era amarga. Deus manda Moisés lançar o cajado sobre as águas se tornam degustáveis, saudáveis, boas para eles ingerirem. Coisa extraordinária. Novamente Deus fazendo coisas maravilhosas para aquele povo. Bem, o povo então chega num determinado momento onde Deus fala com Moisés no monte e coisa extraordinária, o ambiente é tomado pela glória de Deus. E aí aquele povo faz um compromisso com Deus e diz que Ele seja meu Deus, nosso Senhor, que Ele nos dirija, nós vamos servi-lo somente a Ele. Nos comprometemos em servir ao Senhor. Passa alguns dias, Moisés sobe novamente ao monte, fica ausente da presença deles 40 dias e 40 noites, e aí Deus diz para Moisés, volta, porque o povo que você está conduzindo já se perverteu. Esse é o ponto. Eu fiz questão de fazer essa demonstração para ver justamente como nós somos. Importante.
Isso não está restrito esse comportamento não está restrito ao povo judeu. Isso é característica da nossa natureza humana caída. A insatisfação, a insubmissão, o não reconhecimento, sempre estamos querendo algo novo ou diferente, quando não acontece. A reclamação do povo foi: olha, esse Moisés que diz que é o nosso líder, sumiu, tem 40 dias, então faz para nós um Deus aí, providencia para nós um outro Deus aí. Eles esqueceram de toda essa história. Possivelmente eu esqueci de alguma coisa nesse trajeto aí que eu relatei para vocês, mas coisas extraordinárias esse povo experimentou e se comprometeu, quando Deus requereu deles, se comprometeu em servir a Deus, em santificar a sua vida ao Senhor, em servir somente a Ele. Na primeira oportunidade, e aí eu vou usar esse termo, na ausência do líder, na primeira oportunidade que teve, eles constituíram para si um outro Deus. E o pior, eles disseram que esse bezerro que foi feito, aquela estátua que foi feita, foi que os tirou do Egito. Quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu falei: gente, mas é um absurdo. Foi Deus que os tirou. E agora eles estão dizendo que aquele bezerro, que foi feito de um monte de joia, pegou-se, você vai ver lá, leia a história, Arão mesmo, né? Irmão de Moisés, deu um branco aqui. Arão, isso mesmo. Saiu pegando joias, jogou na panela lá, a joia derreteu e fez um bezerro. O brinco de um, o colar de outro, a pulseira do outro. De repente, aquele negócio é o Deus que tirou eles do Egito, que fez coisas extraordinárias. A gente que está lendo, que você vê, para nós que estamos de fora, você já julga eles, mas que povo ruim. Só que o meu convite para você nessa manhã, não é para você olhar para eles, é para você olhar para nós, o quanto nós somos falhos. O quanto nós nos esquecemos da graça, da bondade e do favor do Senhor. E por pequenas coisas, nós murmuramos contra o Senhor. Eu já disse aqui, numa outra oportunidade, que não são as coisas extraordinárias que Deus faz por nós, que nos faz permanecer fiel a Ele. Porque não tem, na história da humanidade, um povo que viu e experimentou coisas mais extraordinárias do que essa geração aqui. E a Bíblia nos mostra que a maioria deles pereceu pelo deserto, porque não obedeceram ao Senhor, não creram no Senhor, não viveram da forma que o Senhor os queria que eles vivessem. Então, não era o número de milagres, de coisas extraordinárias. Mas eu estou citando isso aqui porque no nosso dia a dia, na nossa história, tem as coisas extraordinárias que Deus fez por mim e por você. E num pequeno momento, num dado momento, você se esquece do compromisso que você fez com Deus. Parece que não tem a ver com o que eu estou dizendo ou contando para você, mas é porque eu quero chegar lá. O ponto aqui é justamente aquilo que Deus fez por nós, e aí a história lá continua, né? Deus começa a falar, e quando você chega lá em Levítico, depois do povo pedir perdão a Deus e se reconciliar com Deus, aí Deus começa a falar para eles como que seria o culto, como que seria a adoração, e então institui, né, a criação do tabernáculo. E aí, quando Deus começa a dar aquilo, Deus começa a falar para eles: agora vai existir, vocês têm algumas leis que vocês devem obedecer. E uma delas fala justamente da necessidade da santificação. E aí Deus fala justamente para o povo. Olha aqui, eu vou pegar lá em Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Nesse momento aqui,
já estava sendo cumprido, ou Deus estava dando a ordem para toda a nação, qual deveria ser o procedimento deles em relação à sua conduta para com Deus, como eles deveriam cultuar ao Senhor, como eles deveriam se apresentar ao Senhor. E a característica primordial, ou que chama a atenção de nós todos, era: Deus exigiu santidade daquele povo. Deus exigiu santidade daquele povo. Não tem como viver ou andar com Deus sem santidade. A santidade é pré-requisito para uma vida de comunhão com Deus. Não tem como desassociar santidade sem, uma convivência com Deus sem santidade. Muitas vezes a gente escuta, o pastor João sempre dá ênfase a isso aqui, nas suas palavras. Muitas vezes a gente escuta alguém dizer assim: nossa, Deus falou comigo hoje, e de repente o cara conta, quando foi à tarde Deus me visitou, e aí depois o cara conta, quando foi à noite Deus falou comigo em sonho, e o cara vive tendo visão e revelação com Deus, e não julgando, mas de repente você olha para a vida do cara e diz: parece que a vida dele não tem muito a ver com esse contexto que ele está dizendo. Não há santidade. É apenas uma colocação, não é um julgamento, tá? É apenas uma colocação para a gente entender. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que não tem como nós que estamos aqui nesta manhã, ou quem está nos ouvindo, dizer que quer andar com Deus, mas está com o pé no mundo. Ou nós somos, ou nós andamos com o Senhor, conforme os seus princípios, ou nós estamos fora da sua vontade. Alguém pode dizer assim: pastor, mas essa questão aí da consagração, aquilo que aconteceu lá em Levítico, está lá no Velho Testamento. Isso foi coisa da velha aliança. Meus irmãos, se tem uma das coisas que, inclusive, eu tenho ouvido muito um pastor pregando, eu sempre ouço ele, e uma das coisas que eu fico observando do que está sendo dito é a respeito da negação daquilo que está no Velho Testamento. O Velho Testamento, ou aquilo que foi escrito lá, ele aponta para um princípio bíblico que vai nortear a nossa vida aqui, agora. O que Deus falou a respeito da santidade não mudou. Nós estamos na nova aliança, onde a graça é operada em nossas vidas, mas o requisito para uma vida de santidade continua vivo, ativo e necessário na nossa vida. Não mudou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus deixou de ser santo? Não, mudou, agora nós estamos sobre uma nova aliança, então Deus agora deixou de ser santo. Deus abriu alguma concessão para que você vá até Ele no sentido de santidade? Não. Se você olhar para os homens lá no Novo Testamento que tiveram visões, João cita isso. Ele disse que quando ele, na visão que ele estava desfalecido, porque ele se apresentou diante de Deus, e ele diz uma expressão, ele diz: eu pensei e eu me senti como se eu estivesse morrendo. Mas aí ele diz que o querubim foi lá, pegou com uma tenaz a brasa viva e tocou nos seus lábios, e ele reviveu. Aquilo falou de quê? Da santificação que Deus operou na vida dele, para que ele tivesse o quê? Na presença de Deus e não morresse. Sabe o que mudou? É porque lá em Levítico, Deus está dando uma lei cerimonial, aquilo que era praticado antes da graça. A santificação naquela época era feita através do sangue de um animal. O que mudou é porque Jesus Cristo veio, morreu em meu e em seu favor, e operou em nós a santificação, para que nós pudéssemos estar em Cristo Jesus. Mas isso não mudou a minha ação. Na verdade, ela agora colocou um peso em meus ombros. Qual?
o dever de continuar uma vida santa, reta, íntegra e agradável ao Senhor, porque Ele morreu no meu lugar. Não foi mais um carneiro que havia necessidade de ser morto e o seu sangue colocado na ponta da minha orelha, na ponta do meu polegar, da mão e do pé, para que eu me tornasse santo de ponta a ponta do meu corpo. Não, Jesus Cristo fez isso, isso foi o que mudou. Ele me santificou e Ele exige de mim e de você que nós andemos em santidade. Alguém pode dizer: a graça não tem exigência. A graça tem uma exigência. Ela tem uma exigência, ela imputa a mim o dever e a obrigação de corresponder ao sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Paulo deixa claro, ele diz assim: olha, então peraí, porque foi feito a graça, ou foi derramado a graça em meu favor, então eu devo agora ter uma conduta onde eu possa praticar quanto mais pecado, melhor. Paulo diz: de maneira nenhuma, o que você deve fazer agora é ainda viver de acordo com aquilo que foi feito em meu e em seu favor, e não praticar mais essas coisas que outrora você praticava. Santificação. Esse é o tema para as nossas vidas no século, no tempo presente chamado hoje. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há santificação sem que nós nos separemos para o Senhor. E aqui eu quero falar do outro ponto. O que é santificação? Que é justamente, ou o que é santidade? O que é santidade? Você já parou para pensar? O que é santidade? Quando você lê lá, desde o Gênesis, e você vai transcorrendo todos aqueles fatos históricos, tudo aquilo que Deus fez, Deus diz uma coisa para o povo de Israel: eu separei um povo santo, peculiar, um povo de práticas diferentes. E ele diz algo: que vocês não se assemelhem aos povos que vocês vão conquistar. Inclusive tem uma determinação, que ela parece dura, se for colocado nos dias de hoje, vai dizer: isso é um absurdo. Deus diz: olha, matem ou exterminem todos, para que não sejam colocados como pedra de tropeço no meio de vocês. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Olha, eu quero que você tenha uma vida, você vai estar nessa terra, mas a sua vida vai ser separada, as suas práticas não se assemelharão àqueles que estarão em volta de você. O seu viver será um viver diferenciado daqueles que estão à sua volta. O seu pensar, o seu andar, as suas decisões não serão norteadas pelos conceitos humanos daqueles que vivem em volta de vocês. Santidade é separação. Santidade é uma vida de consagração ao Senhor. Ah, pastor, então eu tenho que andar todos os dias de cabeça baixa, moribundo, pensativo, eu tenho então que ficar recluso, eu tenho que me fechar no meu quarto, porque o mundo está aí em volta. Não é isso. Sabe como é que você vive uma vida santa? Absorvendo a palavra de Deus e vivendo ela no contexto da sua vida. O nosso pensar, eu gosto de ter uma matéria, inclusive foi assunto de uma escola bíblica dominical há muitos anos atrás, sobre a nossa cognição, a nossa capacidade de pensar, de tomar decisões. E eu quero colocar algo aqui para você nessa manhã, para você entender isso. As nossas decisões, ela tem alguns fatos motivadores para ela, quando eu tomo uma decisão.
A minha decisão, ela pode ser fruto de uma emoção, né? De repente, eu recebo uma notícia maravilhosa, estou ali para tomar uma decisão, alguma coisa, e aquela notícia me emociona, e aí eu me sinto impulsionado, ou eu digo sim, ou eu digo não, para aquele contexto. Em razão de quê? Da emoção que está no meu coração, na minha alma. A minha decisão também tem como fato a origem na razão, no pensamento, né? Naquilo que parece lógico, naquilo que é o correto, né? Muitas vezes eu tomo decisão com base nesses princípios, né? Nessa ideia. Não, peraí, isso é razoável, isso é lógico, isso é perfeito, isso é aceitável, então você toma a decisão. Outra coisa que pode motivar a sua decisão, uma necessidade, né? Às vezes a necessidade te obriga, né, em função do contexto que você está vivendo, e aí você toma uma decisão. Então a necessidade pode ser um agente motivador para que você tome decisão. O que eu quero falar para você nesta manhã é justamente que o nosso contexto, a nossa vida, ele deve ser todo ele permeado pelos princípios da palavra de Deus. Todas as nossas decisões, elas devem ser tomadas com base naquilo que a palavra de Deus determinou para a minha vida. Pastor, isso é possível? Sim, isso é possível. A Bíblia, ela contempla a sua vida emocional, a Bíblia, ela contempla a sua vida profissional, a Bíblia, ela contempla a sua vida financeira, a Bíblia, ela contempla a sua vida conjugal, a sua vida como pai, como filho, qualquer que seja a área, há um conceito bíblico aplicável a ela. Então, qual é o princípio da santidade? Eu devo me encher dos princípios de Deus, para que em determinada circunstância, ou quando houver a necessidade, eu possa nortear o meu viver de acordo com esse princípio bíblico que está tomando conta da minha mente. Vou dar mais um exemplo para você. Alguém diz por aí que, por exemplo, com relação a futebol, né? Se você conversar com alguém que é apaixonado por futebol, você vai na casa do cara, o quarto dele tem lá ídolos, ou foto do Ronaldinho, foto do, como é que chama o português lá? Cristiano Ronaldo, né? E Messi, né, alguém disse aí, e outros tantos aí, né? O cara sabe tudo, e como diz o pastor João, se perguntar para ele, ele dá a escalação de todos os times, né? Que dia que ele jogou, aonde ele jogou, quanto que ele fez, né? Como é que foi o resultado da partida. A mente do cara, o contexto da vida do cara, está cheio de quê? Informações, conhecimento sobre o futebol e sobre os seus atores, que são os jogadores. Ele conhece individualmente, ele sabe quantas Ferrari o Cristiano Ronaldo tem, ele sabe que ele é apaixonado por esse e por aquele carro, porque ele está cheio dessas informações. Tudo que ele vai fazer, ele sai para fazer uma compra para a roupa dele, o que ele vê? A camiseta do time do futebol, a camiseta do time preferido dele. Ele sai, se ele gosta de um boné, o logo que está printado lá no boné dele é do time de preferência dele ou de outros, porque ele gosta da coleção, ele quer tudo. Então, a vida do cara é norteada pelo quê? Pelo seu gosto particular sobre o futebol. Eu dei esse exemplo, isso é uma realidade, né? Isso não é algo fictício, não, isso que eu estou dizendo, isso tem gente dessa forma, que vive dessa forma. Mas isso eu estou colocando para demonstrar o que norteia a vida desse cara. Ainda mais um exemplo, ele gasta as suas finanças. Ele tem a capacidade de dizer, ele talvez nunca saiu de férias com a família, mas vai ter o jogo lá em Nova York,
do time do coração dele, ele já começa a se preparar para comprar a passagem, para arrumar o hotel, porque ele quer estar lá. Essas coisas, ou esse gosto, é o que norteia a vida dele. A vida dele está centrada nesse gosto. Nós temos muita gente desse. Isso é um exemplo. Há outros diversos. A minha palavra, ou o que eu quero ministrar para você nesta manhã, sobre a santidade é: encha-se da palavra de Deus. Encha-se das coisas de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus norteie a sua mente e o seu coração. Permita que as suas decisões sejam tomadas não com base naquilo que você consegue ver, nas suas emoções, nos seus sentimentos, mas em princípios que estão na palavra de Deus. Se você vende, você pergunta para a palavra de Deus. Se você compra, você olha para a palavra de Deus. Se você contrata um funcionário, você olha para a palavra de Deus. Se você vai dizer para sua esposa como é que deve ser as coisas, você olha para a palavra de Deus. Se você vai tratar com os seus filhos, corrigir os seus filhos, você olha para a palavra de Deus. Santidade é justamente esse princípio: encher-se da graça, do favor, do conhecimento de Deus, para vivermos segundo a sua vontade. Não é se isolar do mundo, não é você viver fechado lá dentro do seu quarto, não, é você andar por esse mundo de cabeça erguida, e dizendo: quem tem domínio sobre a minha mente, sobre o meu coração, não são as coisas que eu vejo, que eu vivencio, mas é o princípio da palavra de Deus que está cheio o meu coração. Às vezes alguém pode pensar: não, para viver uma vida santa, conforme o Senhor está falando, eu vou ter que ser um padre, né? Eu vou ter que ir para um mosteiro e viver lá isolado. Não, meu irmão, você vai viver na cidade de Goiânia, onde Deus te colocar plantado como um homem santo, reto, íntegro, que agrada ao Senhor e sendo bênção para a sociedade no meio onde você está. Esse é o princípio da santidade. É encher-se de Deus, é encher-se das coisas de Deus. Nesse contexto eu coloco para você: quantos cristãos dentro da igreja têm vindo à igreja, mas o cara não sabe quantos livros tem a Bíblia, o cara não sabe, se você perguntar para ele sobre o livro de, vamos inventar um nome aqui, alguém aí que é bom nessas escolhas, Acrescentares, né? Ou me fala aí, qual que é aquele capítulo que tem lá em Acrescentares? Aí ele vai: nossa, rapaz, peraí, deixa eu pensar aqui, Acrescentares, tem esse livro mesmo, né? Tem, não tem? Não tem, irmão, não tem Acrescentares, não. Por quê? Porque ele não conhece. Então ele não conhece os princípios da palavra de Deus que deve nortear a sua vida. Ele não tem intimidade. Santidade, meu irmão, é isso. Santidade é ter intimidade com Deus. Quando aqueles homens, sabe por que Deus deu essa ordem da necessidade da santidade? Porque quando eles iam se apresentar ao Senhor, Deus iria ter comunhão com eles. A comunhão com Deus é com base nesse princípio: encher-se dele, que o senhorio dele esteja presente em nós através da sua palavra. A santidade é justamente esse elemento que nos faz estar na presença de Deus e sermos recebidos por Ele, e não sermos mortos, sermos ouvidos, sermos respondidos, desfrutarmos do seu favor. Alguém pode dizer assim: pastor, mas isso que o senhor está dizendo não condiz com a graça. Eu quero dizer para você: condiz com a graça me deu a condição. Mas se eu não estiver vivendo de acordo com essa graça recebida, eu não vou chegar na presença de Deus. Talvez você pode até ouvir uma pregação que vai afagar o seu ego. Não, não é bem assim não. Há uma graça espetacular aí, ó. Deixa eu falar algo aqui para você. É verdade, isso que eu vou dizer para você aqui. Nós podemos pecar, não estou dizendo que nós não vamos pecar, estamos cheios da palavra.
Eu vou dar um testemunho meu. Ainda ontem, tratava algo com minha esposa, algo que nós vivemos recentemente, e que foi muito difícil para mim, e está sendo ainda, e para tratar isso, para mim perdoar, para mim agir conforme a palavra de Deus, ela já me confrontou, falou: você precisa perdoar, você precisa ter uma outra ação, você precisa ter ainda o entendimento, e mesmo conhecendo a palavra, e o interessante é que, justamente nesse ler a palavra, no dia em que eu estava lendo o trecho onde José, lá no Egito, diz para os seus irmãos, falou: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Então isso foi propósito de Deus, me mandar para cá, para que houvesse vida nesse tempo presente, porque Deus sabia o que ia acontecer. Quando eu cheguei nesse texto, eu vi justamente, falei, tudo o que aconteceu foi propósito de Deus. Mas aí sabe quando você fica assim, não, mas foi muito duro, isso foi muito ruim, e aí você se segura, né? Você bate o pé naquilo que você está querendo se prender, e você diz: não, eu não aceito, isso foi muito ruim. E a palavra de Deus vai nos confrontando. E aí ontem ela disse algo que mexeu no meu coração, mexeu com o meu coração, novamente confrontando a respeito da palavra de Deus. E eu falei: eu preciso perdoar, eu não posso carregar esse fardo, eu não posso levar dessa forma, eu tenho que agir conforme aquilo que eu prego e que eu entendo da palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a palavra, que o viver é algo, ou viver em santidade é algo fácil, mas eu estou dizendo para você que à medida que você se enche da palavra de Deus, ela vai batendo no seu coração, e aquela rocha dura que somos nós, né? O mal que nós somos, vai sendo rompido pela graça, pela misericórdia, pela vontade de Deus. A minha palavra para você nesta manhã, e eu já vou partir para o final, é que nós sejamos cheios, que não se aparte, sabe, uma determinação que Deus deu para o povo, falou, que não se aparte da vossa boca o livro desta lei, que você não esqueça. Todas as vezes que eu vou ler a palavra de Deus, é algo que eu peço ao Senhor: Senhor, que eu não me esqueça da tua palavra, que ela seja fixada na tábua do meu coração, que ela seja fixada na minha mente, no meu pensar, no meu coração, para que eu não me desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. A minha palavra para você nesta manhã é: encha-se da palavra de Deus, encha-se do conhecimento de Deus, encha-se desse princípio, e eu afirmo para você, você vai viver uma vida de santidade diante do Senhor. Eu fiz questão de pregar sobre esse tema, porque muitas vezes alguém diz: não, eu não vou ser santo, eu não vou conseguir, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou mau, eu sou ruim. Não, há condição sim. A palavra nesta manhã é para dizer para você: o sangue de Jesus Cristo nos redime de todos os nossos pecados. Agora, meu irmão, um exemplo muito claro disso, eu sempre falo, sabe aquele pai que todo dia está socorrendo o filho? Sabe o que ele espera do filho? O reconhecimento da dependência dele, o reconhecimento de que ele precisa dele. Não é para você ser perfeito, não. Não vai haver perfeição minha e sua aqui. Não vai haver. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Pelejar, lutar, para que sejamos melhor a cada dia. Para que nós adquiramos conhecimento, e esse conhecimento transforme a nossa vida de tal modo a alcançarmos um dia a estatura de um varão perfeito diante de Deus. Eu não posso concordar com a negligência, eu não posso concordar com uma vida passiva diante do pecado. Não, eu sou pecador mesmo, eu já vi que eu não dou conta mesmo. Jesus até sabe disso, e por isso ele veio e morreu, porque sabia que eu sou ruim. Então é o seguinte, não vou viver essa vida que é esperada, não. Não, o meu conselho para você é:
se esmere a cada manhã, a cada dia, busque de Deus graça. Certamente haverá momentos em que nós seremos chamados à prova, como eu fui, como eu tenho sido a cada instante, né? Há momentos, eu sempre digo que é maravilhoso pregar conceito, né? Quando você fala de algo, conceito, principalmente se você elabora bem o conceito, né? E você fala aquela coisa bonita do conceito, é algo fantástico, maravilhoso. Falar sobre conceito é algo extraordinário. Agora, falar de prática, ou quando nós somos chamados a colocar em prática o conceito que nós pregamos, aí o negócio muda de figura. Falar do conceito é maravilhoso, mas viver o conceito na prática é algo que é desafiador para mim e para você. Desafiador, não impossível. Não impossível, porque há uma graça de Deus em nós que nos capacita. Eu quero encerrar nessa manhã dizendo para você: santidade é o princípio de Deus para a minha e para a sua vida. Não abra mão dela. Se coloque de pé. Talvez o tema não seja algo tão agradável aos nossos ouvidos, porque requer renúncia, requer sacrifício do eu, requer que nós abramos mão, né? Como minha esposa disse para mim na conversa, muitas vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente acha que é a nossa razão. Me perdoe, eu vou aproveitar justamente esse ponto aqui. Irmão, se tem uma coisinha que é difícil da gente abrir mão, é daquilo que a gente entende ser a nossa razão, não é verdade? Ou coisa difícil quando você pensa, não, eu estou certo, e aí você se agarra naquilo ali e diz assim: não vou ceder não, porque eu estou certo nesse negócio, não vou ceder não, porque eu tenho a razão está comigo, o direito está comigo. É difícil, mas nesta manhã, permita que a palavra de Deus quebre toda dureza, toda muralha, toda pedra, e transforme você em um homem consagrado ao Senhor, santificado ao Senhor, em toda a forma de viver, em todos os níveis do seu viver, seja no familiar, no negócio, no familiar, na amizade, na convivência com os irmãos, em qualquer área, a palavra de Deus, ela está presente. Seja santo, porque Ele é santo, e nós não veremos ao Senhor se não houver santidade em nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por Tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Pai, nessa semana passada em que eu li a Tua palavra, eu vi que o Senhor poderia fazer de Moisés uma nova nação e exterminar todo aquele povo. Eu vi que lá quando o Senhor chamou Noé, o Senhor fez isso, e de Noé o Senhor fez um novo povo. Mas no tempo em que nós estamos vivendo, o Senhor decidiu enviar Jesus Cristo em nosso favor. O Senhor não precisava. O Senhor é poderoso para fazer e para criar um novo povo. Mas o Senhor olhou para nós e não desistiu de nós. Nesta manhã, Senhor, eu oro por cada um dos Teus filhos presente aqui nesta manhã. Se porventura, Senhor, nós não estamos vivendo uma vida de santidade na Tua presença, que a Tua palavra, Senhor, nos encha, que a Tua palavra encha a nossa mente e o nosso coração, de modo, Senhor, que possamos viver segundo Tua vontade e o Teu propósito. É o que eu oro nesta manhã, para louvor e glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.